Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um Singulares Podcast. Eu sou a Diana Serioli. Já viram a nossa mesa? Como ela está colorida? Isso aqui já representa bem a pessoa que eu trouxe para conversar um pouquinho a respeito desse tema incrível que é a colorimetria. Mas ainda não vou falar com ela. Vamos primeiro aos nossos patrocinadores. Letícia Calçados, Pax Saúde e Conisul Ambev, nossos grandes parceiros desde o início. Agora você. Oi! esse início tão, emblemático. Letícia, é um prazer te receber. Eu estou muito feliz. Já vou mandar real. Foi muito difícil escolher o look. Eu até brinquei com a Letícia. Ela falou assim, Diana, eu não sou fiscal de moda, mas as pessoas falam isso. Mas daqui a pouco a gente entra nesse assunto. Primeiro, quem é a Letícia Bernac? Oi, Diana. Oi. Primeiramente, é um prazer estar aqui com você. Você é uma pessoa que eu admiro muito, que eu gosto sempre de estar próxima. E essa primeira pergunta, eu tenho certeza que é uma pergunta difícil para todo mundo. Porque se definir é algo muito amplo, né? Eu acho que eu posso ser muitas coisas. Eu sou uma mulher de 25 anos, eu sou filha, eu sou amiga. Mas se eu pudesse usar uma palavra para me definir com exatidão, eu diria que eu sou uma pessoa curiosa. Que legal. Eu acho que a minha curiosidade me define em todos os viés que eu gosto. Então, eu acho que é isso. Eu acho que eu sou uma pessoa curiosa. Eu percebo que essas pessoas que são muito estudiosas, elas são muito curiosas. Tá sempre buscando alguma coisa, uma novidade. Não, deixa eu ver o que é isso. E já vai atrás para saber. Eu sempre procuro ver as coisas por uma perspectiva diferente da minha. Bacana. Mas me conta, Lê. Sua família é de onde? Você, os seus pais? Você é daqui? Eu sou de Pimenta. Eu fui para Cacoal só para nascer, né? Mas eu nasci e cresci aqui. Meu pai é do Mato Grosso do Sul, de Glória de Dourados, e a minha mãe é paulista, de Santo André. Uhum. E naquele anseio de crescer na vida, né, os meus avós vieram para Rondônia. E todo mundo se encontrou aqui. Ah, que bacana. E agora me conta essa história cheia de cores na sua vida. Eu brinco e chamo a Letícia de dona das cores. Como que a colorimetria chegou na sua vida? O que é colorimetria? Tem muita coisa para a gente conversar dentro desse universo. Então, vamos no início. Diana, eu vejo que eu sempre tive muita dificuldade em entender o que me deixava bonita, em me sentir bonita. E ao longo dos anos a gente vai amadurecendo as nossas percepções, né? Uhum. Às vezes eu vi uma coisa em alguém que eu achava que ficava lindo. E aí eu colocava em mim e falava assim, nossa, isso não funciona pra mim. Você lembra da Giovanna Antonelli naquelas novelas, tipo, da Jade? Uhum. Aquela novela que ela usava esmalte azul. Coisas que marcaram muito o cenário cultural brasileiro, né? Eu acho que não só pra minha geração, mas pra todas as anteriores. E aí eu queria usar aquilo, eu ficava, gente, mas isso não funciona. E eu comecei a tentar compreender o que funcionava pra mim ou não. E um dia eu descobri isso aqui. E fui fazer com uma outra profissional, que é uma profissional maravilhosa também. Mas eu não compreendi como que eu poderia aderir aquilo na minha prática. E aí eu fui estudar. Uhum. E aí eu acabei me tornando consultora também. Que legal. Porque eu gosto muito. Eu acho que é muito nítido quando você gosta muito de alguma coisa, né? É nítido, as pessoas percebem a paixão que você faz, o amor, quando você fala sobre aquele assunto, né? Isso é muito nítido. E o que é a colorimetria? Na verdade, Diana, a colorimetria ela é muito abrangente. A colorimetria é a nossa percepção sobre as cores, né? A ótica humana sobre as cores. A colorimetria entra uma série de questões, assim, roupa, cabelo, maquiagem. A coloração pessoal, em si, ela descobre as características da sua pele. Você já fez um exame de sangue e tinha lá, assim, alguma coisa, hemoglobina? Uhum. Todo mundo tem na pele 3 pigmentos. Caroteno, melanina e hemoglobina. Tem pessoas que têm mais predominância de caroteno. São pessoas com a pele mais dourada, amarelada. Por exemplo, a sua. A Diana já fez a coloração dela. Hashtag, não... Gente, faz. Só faz, confia. Tem pessoas como eu que têm os pigmentos mais avermelhados, mais predominantes, que são a hemoglobina. E a melanina define a intensidade ou não.
Então, a coloração pessoal, ela vem para definir e compreender quais são as características da sua beleza, né? E a partir disso, a gente trabalha em cima. Porque o que acontece? Todas as vezes que a gente repete características que já são presentes na gente, a gente já tem uma percepção maior de harmonia. Na matemática tem um cálculo muito interessante, que é o cálculo áureo. Já ouviu falar? Não. É um cálculo que define proporção de face. Você já viu aqueles estudos que, por exemplo, você tem 2 lados de uma face. O quão mais parecido for um do outro, mais perfeito você é. Isso define a harmonia, ser mais similar, né? E isso a gente usa também no esquema de cores. E não só para cores de roupa, né? Tem muita gente que pensa que coloração pessoal é basicamente cor de roupa. E é muito significativo? Extremamente, claro. Mas não tem nada que pode alavancar ou derrubar mais uma imagem do que um cabelo, do que uma maquiagem. Tem gente que faz maquiagem do subtom de pele errado que parece que passou uma máscara. Tenho certeza que toda mulher já foi fazer uma maquiagem profissional e não se identificou. Às vezes não é nem pela técnica ou pelo produto, é pela escolha de cores. Olha que interessante. E você falou sobre essa questão de imagem. Eu acho que a imagem pessoal está muito ligado a isso, né? Esse cuidado com a escolha das cores, da maquiagem, a cor de cabelo, a roupa, tudo influencia, tudo comunica, na verdade. Com certeza. E o fato de você não conhecer as suas cores, possivelmente vai passar uma imagem errada, vai comunicar errado. Com certeza. Na verdade, a gente tem que pensar que a nossa primeira comunicação é a comunicação não verbal. As pessoas veem antes de nos ouvir. É verdade. E quando a gente se comunica com uma imagem errada, por assim dizer, não que existe certo ou errado, mas quando a gente não se preocupa em estar nos nossos melhores moldes ou se apresentar numa versão melhor, a gente já começa com um ponto a menos na nossa comunicação. Para você que está pensando assim, ai, que fútil, porque eu acredito que você já deve ter escutado alguma coisa nesse sentido, né? Pra que isso? Diana, na verdade, eu quero fazer até uma reflexão interessante. Você já parou para pensar, e eu não sou do discurso do feminismo, tá? Só para deixar bem claro. Tamo junto. Eu não sou. Mas já parou para pensar que tudo que vem da mulher tem uma conotação fútil? Então, assim, gostar de moda. A moda, o mercado da moda é um mercado que movimenta bilhões ao ano, gera uma série de empregos em grandes e pequenas escalas. Coloca o sustento na mesa de milhões de pessoas, não só no Brasil. Mas, assim, como é voltado para o público feminino, ele se torna futilizado. Se fosse futebol, não era fútil. É verdade. E faz parte, né? Nós, como mulheres, passamos a nos adequar a esse tipo de situação. É bacana trazer isso, Letícia, porque, por exemplo, nossa, para que eu vou estudar minhas cores? Por que eu preciso saber quais são as minhas melhores cores? Gente, isso evita que você se comunique errado no sentido, quando você vai fazer uma compra, por exemplo, eu preciso comprar uma blusa. E aí você, de repente, compra uma blusa que não tem nada a ver com as suas cores, você está gastando dinheiro. Porque não vai combinar com você. Você vai comprar uma blusa para um evento, para uma festa, para um jantar, um vestido, que seja. E compra uma coisa que não combina com o teu tom de pele, com o seu olhar, com o seu cabelo. Você está perdendo dinheiro e você está comunicando errado. E quando eu falo essa questão de comunicar, olha como é importante. Qual a imagem que você quer passar para as pessoas? Com certeza. Eu falo muito assim, eu pego muito no pé dos meus alunos, ou quando eu dou uma palestra, nesse sentido. Diana, eu posso postar uma foto minha na praia de biquíni lá no meu Instagram? Eu não posso falar mal, eu tenho foto de biquíni. Ai, meu Deus. Mas olha só, depende do que você quer comunicar. certeza. Não tem o certo e o errado. Tem quando, se você almeja ser gerente de um banco, por exemplo, a foto de bunda no Instagram, lá na praia, não vai pegar muito bem. Na verdade, a foto da bunda no Instagram não vai pegar bem. Provavelmente. Mas, por exemplo, Mas, assim, não se é uma mulher que fitness, que usa lingerie, biquíni, então ela precisa mostrar o corpo dela. Tem um outro propósito. Tá ligada ao objetivo profissional. Mas então as pessoas precisam entender essas coisas, porque às vezes elas querem comunicar, acham que está tudo ok, mas não está. Então a questão das cores vem muito ao encontro disso. Com certeza. E cor, assim,
pensando em coloração pessoal, muda muito o semblante. Quando a gente tá com as cores que harmonizam com a gente tem um semblante mais leve, um rosto com a pele mais iluminada, a gente consegue deixar as manchinhas, as olheiras em menor evidência. Já quando estamos nas cores que não combinam com as nossas características pessoais, a gente tem um semblante muito cansado. É evidente, quem faz se percebe. Eu acho que isso é o mais interessante. É muito interessante isso. A coloração pessoal não é um negócio que eu vou passar na pessoa e eu vou falar pra ela, ai, é isso ou aquilo. Não. A pessoa vai se visualizar com o que não funciona. E é muito nítida a diferença. Inclusive, falando de compras, quando a gente tem consciência do que combina com a gente faz compras mais assertivas. A possibilidade de você comprar errado é muito menor. E eu tenho certeza que todo mundo tem umas roupinhas encalhadas no guarda-roupa. Geralmente é porque a cor não funciona pra você e você não consegue usar e não entende o porquê. Deixa eu aproveitar que eu lembrei quando nós fizemos, né? E eu já vou lembrando de um monte de coisa. É legal quando a Letícia vai passando os lenços. É nítido. É nítido. Né? O que fica bem. Ela nem precisa dizer, você mesmo vê o que fica bom, o que reluz, o que te deixa mais. O teu semblante mais alegre. Você usou um termo perfeito, reluz. Por que que isso funciona? Por exemplo, se a gente estiver num ambiente escuro, eu não vou enxergar nenhuma cor que está em você, não é mesmo? Uhum. Isso aqui é estudo físico. Lembra a capa do CD do Pink Floyd? Uhum. É um estudo de Isaac Newton, da refração da luz. Então, isso aqui é ciência, por isso funciona. Então, todas as vezes que a gente está numa iluminação, seja a iluminação mais forte ou mais fraca, todas elas vão transmitir o nosso semblante. E é uma escolha nossa transmitir de uma forma que nos valorize ou não. Lembrei de outra coisa. Vamos supor, Letícia fez a minha coloração e o preto, que eu amo preto, não está na minha cartela. Como assim, Letícia? Já deve ter acontecido, né? Eu não posso mais usar preto? Como é que fica isso? De repente a pessoa gosta muito de um rosa pink, mas ele não está naquela cartela dela, não favorece ela de alguma forma. Mas eu quero muito usar o rosa. Como que isso é trabalhado? Com certeza. A gente não fala o que pode ou não pode, ou a partir de agora é proibido. Não tem nada a ver com isso. A gente vai trabalhar formas de balancear os impactos negativos, né? Por exemplo, você quer usar uma cor que não é muito... Recapitulando, lembra quando eu falei que a nossa pele tem características? Nós temos profundidade, intensidade e temperatura. Então, a gente pode aguentar cores mais claras ou mais escuras, cores mais suaves ou mais intensas, e principalmente a nossa pele pode ser quente ou fria. Quando a gente busca características em comum com as cores, porque como nós temos essas características, as cores também têm, né? Então, se a gente busca características em comum, a gente tem a sensação de harmonia visual. Mas nem sempre a gente vai encontrar uma peça que seja assim, apropriada para a ocasião, que nos vista bem, que a gente goste e que seja na cor da cartela, né? Então, a gente aprende a buscar similaridades nas cores. E mesmo quando a gente não encontra essa similaridade, a gente pode balancear com um cabelo na cartela, com uma maquiagem na cartela. Usa uma blusa, por exemplo, que seja de uma cor muito distante da sua beleza, mas usa ela com um pouquinho de pele à mostra, o pescoço aparecendo, balanceia com um brinco. Não tem isso de você não usar o que você gosta, porque estilo é muito pessoal. E não tem algo que manifeste mais a sua pessoalidade do que o que você usa, né? Então, quem sou eu para ser fiscal de look alheio? Muito bom. Então, bacana trazer isso, porque as pessoas acham, então, de repente, eu faço a coloração, o preto não está na minha cartela, não posso usar o preto. Não, não é isso. Por exemplo, eu amo laranja. Eu acho laranja uma cor super alegre, enérgica, criativa, mas não tá na minha cartela. Eu vou deixar de usar? Não, eu continuo usando e eu amo. E o importante é a gente sempre se sentir bem com o que a gente usa, porque não tem algo que transmita mais autoridade do que confiança. Verdade. Como que funciona a coloração pessoal, um atendimento seu? Como que é? Você chega, conversa, você já vai colocando os paninhos? Para quem nunca fez, explica pra gente esse processo. Primeiro a gente marca, né? E aí eu recebo a pessoa no nosso escritório da Letícia Calçados. E aí eu procuro entender os gostos pessoais do cliente antes, né? Então a gente senta, eu tenho vários cards de cores, eu explico o que diferencia uma cor da outra, pergunto quais são as cores que a pessoa mais gosta, as que ela menos gosta. E aí, mulheres em geral, a gente fala muito de cabelo e maquiagem.
E aí eu peço para a pessoa sentar em frente ao nosso espelho, e aí eu vou passando os tecidos e vou explicando como funciona o passo a passo, né? Porque mais importante do que eu compreender a sua beleza, é você compreender a sua beleza, né? Então, você tem que entender o que está sendo feito e o porquê daquilo. E depois que a gente descobre as características da pessoa, que aí eu vou explicar o que é aquilo que ela é, como ela pode usar aquilo. É um atendimento, assim, razoavelmente extenso, dura uma média de 1h30. Você lembra, né? Lembro. Mas eu acho que é assim, libertador. É muito gostoso você se conhecer cada vez mais. Com certeza, conhecimento transforma, liberta. E você falou assim, as mulheres em geral. Então, significa que temos homens aí nessa galera? Com certeza, que os homens são mais tímidos. Olha aí, gente! E como que o atendimento também, assim, eles têm as mesmas dúvidas? Geralmente tem algum tipo específico de profissional que te procura? Por que os homens estão procurando a colorimetria? Os homens são mais objetivos, são mais sucintos, porque a gente não trabalha, assim, com cabelo, maquiagem, é mais cor de roupa e dependendo do acessório. Mas é muito bacana atender homem, porque homens que geralmente procuram esse tipo de serviço são profissionais que querem se apresentar melhor. Então, eu atendo muito bancário, profissionais da saúde, e é nítido, assim, por exemplo, é um profissional que quer fazer um ensaio de fotos, fica nítida a diferença quando você coloca cores que combinam com você. Que legal, né? Porque a gente estava até conversando nos bastidores, existe muito preconceito nesse sentido. Se um homem vai colocar botox, se um homem vai fazer uma depilação, e os amigos sabem disso, é um absurdo. E isso eu acho que tem que se expandir cada vez mais. Para quê? Eu acho que o problema é um homem não se cuidar. Com certeza. A gente cobra tanto do público feminino o autocuidado, né? Mas homem também tem que se cuidar, tem que se olhar. E eu acho muito legal quando eu atendo homens. Pegar o gancho da tua fala anterior, fica parecendo fútil, né? Porque isso é uma coisa de mulher. Fazer depilação, a questão das cores e se cuidar, isso é coisa de mulherzinha. Como a sociedade ainda é um pouco retrógrada nesse sentido, né, Letícia? E o nível de cobrança com a mulher é sempre muito... Mas, gente, eu não sou feminista. E como que a colorimetria, ela ajuda na vida de uma pessoa, por exemplo? Não vou nem colocar de uma mulher, mas de uma pessoa. Na hora de você comprar alguma coisa, você acaba comprando menos ou comprando de forma mais objetiva. Você tem mais autoconfiança. Então, assim, você tem um evento importante, se você tem dúvida na hora de escolher uma roupa adequada, nossa, descarta 1001 possibilidades, se torna muito mais objetivo. E a questão de você... Mulheres é muito relacionado na hora de comprar maquiagem, de fazer cabelo. Diana, eu tenho certeza que você já viu uma mulher que fez um loiro e que você falou assim, meu Deus, como envelheceu. Não combinou com Não ela. combinou. Então, assim, você poupa muito tempo, dinheiro e se sente muito mais seguro, né? Exatamente. Essa questão do seguro, de se sentir seguro nesse sentido, é a questão da autoestima. Com certeza. Você já deve ter presenciado situações assim, né? Atendimentos com trabalho, porque você trabalha diretamente com a autoestima das pessoas. Com certeza. E, assim, as pessoas não compreendem a delicadeza que é esse tipo de trabalho. Porque você vai trabalhar com uma mulher que, é claro que sempre tem... Nossa, existem mulheres e mulheres, todas são maravilhosas, de antemão quero dizer isso. Mas tem mulheres que chegam muito seguras de si, e é muito legal trabalhar com isso, porque ela se conhece, ela sabe o que ela gosta, ela sabe o que ela não gosta. E tem mulheres que elas estão no processo de descoberta. E isso é muito, muito, assim, significativo participar disso. Então, tem mulheres que elas não compreendem a sua beleza, e aqui elas estão começando a se descobrir. E é muito legal participar desse processo. E trabalhar com autoestima é muito delicado, porque eu não posso dizer que é certo ou errado, porque não existe também certo ou errado. Mas ela vai compreender o caminho que é melhor para ela. É muito legal. Que legal. E você comenta, a gente já falou antes também a respeito, essa questão de quebrar padrões com a colorimetria. Como que seria isso? Como quebrar padrões? Porque o pessoal das antigas, da coloração, fala muito que você não pode, que aquilo te envelhece. Mas o padrão tá aí pra ser quebrado mesmo. A gente tem que usar o que gosta, tendo consciência do que fica bem em você, né? Eu adoro quebrar padrão. Eu também. Desde, assim, seguindo uma política... Uma né? política do que dá... Entra num esquadro ali, né? Não é meter o louco, gente. Não é isso, né? Não confunda.
Eu não posso. Até fiz uma anotação aqui, Letícia. Você é tão nova, gente, mas tão culta. Eu? Aham. Eu quem me dera, mas obrigada. É tão gostoso conversar com a Letícia, a gente tem que fingir que entende tudo que ela tá falando. Então, eu tô errando, porque comunicação, pra ser assertiva, ela tem que ser entendida pelo Não, outro mas eu lado. digo assim, não das palavras utilizadas, mas a quantidade de informações que você tem diversificadas. Você sabe qual era o meu apelido na escola? Era Barça. Ai, tá vendo? Você conhece Barça, Letícia? Eu sou do tempo da Barça, eu não sou tão nova assim. Tá bom, a gente vai fingir que acredita, tá? Letícia, e como... Assim, você explicou a questão da colorimetria, mas eu quero entender também... Na sua vida, você consegue sempre utilizar? A colorimetria? Aham. Hoje com mais facilidade. Logo que eu peguei a cartela, não. E isso é um processo. Começa a ser mais automático Começa também, a ser automático. Hoje eu consigo visualizar uma cor e entender. Mas assim, não porque eu faço isso nas pessoas, é porque tem muito tempo que eu fiz a minha, né? Então, as cores... Na verdade, se a gente for parar pra pensar, ninguém pensa em cor. Azul é tudo azul, verde é tudo verde. E aí, quando você passa por esse processo, você consegue compreender, ou pelo menos começar a compreender a diferença entre as cores. Sim. E é isso que muda tudo. Vou dizer que eu estou sempre na minha cartela? Não, porque nem tudo que eu gosto, às vezes, é da minha cartela. Mas eu gosto. E pra mim, o importante é eu gostar de alguma coisa, né? Se a dona das cores falou que pode, então pode, tá? O importante é a gente se gostar, acima de tudo. E esse se gostar é o que você remete ao que você falou antes, a questão da confiança. Da confiança. Confiança muda tudo. É. Tem gente tão bonita e tem um lapso de confiança imenso. Se torna menos atrativo aos olhos. É verdade. Tem algum erro que você já cometeu? Ai, que erro eu não cometi. Quem nunca? Quem nunca? Mas que assim, porque muitas vezes a gente comete erros e não aprende com eles. Tem alguma coisa específica, algo que você consiga lembrar que te trouxe muito aprendizado, foi uma grande lição? Olha, eu acredito assim, não quer dizer que eu seja uma pessoa maluca, né? Mas assim, todo mundo acredita que já cometeu muitos erros, né? Mas eu acho que o maior erro que eu cometi foi não ter ouvido meu pai quando dizia assim, aprenda com o erro dos outros. Hoje eu busco, né? Mas nem sempre a gente consegue aprender com o erro dos outros. Muitas vezes, infelizmente, a gente precisa cometer os nossos para aprender. Mas eu tô querendo errar menos a partir de agora. Já tendo essa consciência, Tem essa né? consciência. Letícia, em relação aos vídeos, a gente sabe que as pessoas, a maioria delas, não tem facilidade em gravar vídeos, fazer stories, postar. É normal, isso é muito normal. E eu vejo alguns vídeos seus, inclusive, muito bons. A sua comunicação é muito boa. Eu já falei isso para você. Como que é esse processo para você? Você tem facilidade em fazer os vídeos? Conta pra gente. Eu nunca tive. Então, assim, quem me conhece há mais tempo sabe que eu sou uma pessoa totalmente reservada. E para mim, aparecer é quebrar um grande muro, assim, para mim. Mas a gente só aprende tentando, né? E eu vejo que a maior forma de você facilitar o processo é você buscar compreender aquilo que você está falando. Então, assim, ter uma comunicação adequada, sempre pensar com os olhos de quem está te assistindo, não com os seus. Acho que se torna tudo mais objetivo a partir daí. Por exemplo, a gente fazendo provador lá pra loja, né? Não tem muito sentido eu chegar na frente do espelho e filmar uma peça e dizer, ai, olha que maravilhoso. A pessoa tá vendo aquilo, eu tenho que falar o que ela não vê, né? Então, assim, eu vou falar de uma peça, vou falar do tecido, eu vou falar da referência de moda dela, né? Vou buscar passar informações que a pessoa não consegue olhar ali através da tela, não consegue entender. Então, assim, pra mim, é muito difícil aparecer, mas eu me esforço. Que legal, interessante essa tua percepção. Eu tenho que comunicar o que as pessoas não estão vendo. Com certeza. E também o que você falou antes, quando você tem domínio do que você vai falar, então, se uma pessoa se propõe a falar vai gravar um vídeo, quero falar a respeito de um tema, você tem que, no mínimo, saber um pouco daquele tema. Porque como que você vai gravar algo, vai dar um curso, uma aula, no independente do que seja, você vai comunicar, você, no mínimo, tem que ter um domínio que você está falando. Não precisa saber tudo, porque a gente não sabe tudo. Ninguém sabe tudo, Ninguém, né? é impossível, né?
Mas, no mínimo, você tem que ter um domínio, porque quando você tem domínio desse conteúdo, já é 50% da tua apresentação, por exemplo. E o resto é a imagem que você transmite, não só visual, mas também no falar, né? É muito mais agradável e prende muito mais atenção quando a pessoa tem uma fala mais objetiva, né? Eu vejo que as pessoas têm muita dificuldade em colocar início, meio e fim. E tudo tem que ter início, meio e fim. Se você fica redundante, você não chama atenção. É como eu vejo, ao menos, né? Então, traz uma dica, por exemplo, porque a gente sabe que tem pessoas que querem, e eu converso com muitas que falam assim, Diana, eu não tenho coragem nem de postar uma foto. Chega a esse ponto. Então, dá uma dica, né, para quem está ouvindo ou assistindo a gente nesse sentido. Ah, eu quero, Diana, mas eu não consigo. O que eu faço? Eu acho que você tem que fazer, eu vejo, aliás, que o que lhe agrada, né? É pensar menos na opinião dos outros, principalmente, porque pessoas para tecerem comentários negativos são a grande maioria. E se sentir seguro com o que você fala, com a forma como você se apresenta e colocar a sua opinião em primeiro lugar. E isso é um negócio que trava demais, né, Letícia? A gente pensa muito o que os outros estão pensando. E assim, na maioria das vezes as pessoas nem estão pensando na gente. Eu brinco muito com amigos meus, a gente tem que colocar no nosso lugar de insignificância, porque às vezes a gente se sente muito centro do universo, e nós não somos. Nós temos que nos colocar no nosso lugar, de que nem sempre todo mundo está olhando pra gente o tanto que a gente pensa. E isso às vezes fala mais de nós do que do outro. Porque, pensa comigo, reflete. Se você é uma pessoa que julga muitos outros, a tendência é o quê? Quando for a sua vez, você achar que será julgada também. Com certeza. Então, muitas vezes é algo nosso. Será que você não está julgando muito o outro? E quando você vai fazer um vídeo, por exemplo, vamos focar nisso aqui, nesse assunto. Vou fazer um vídeo. Se eu julgo demais os vídeos alheios, nossa, falou errado, não falou bem, olha que horrorosa, olha a roupa. Julgou horrores. Então, qual é a sensação que ela vai ter? Quando ela fizer, ela vai se sentir julgada também na mesma proporção. Mas tudo na vida a gente só aprende tentando, né, Diana? Exatamente. Essa é só uma dessas coisas. E assim, eu não sou boa nisso, não. Eu tenho dificuldade, às vezes eu não me expresso bem, mas eu sigo tentando, porque eu sou persistente. É treino, não adianta. Treino. Você não vai aprender por correspondência a se comunicar, a fazer os vídeos. É fazendo. Uma coisa que me ajuda muito a ter uma comunicação mais assertiva é ler. Então, assim, a gente aprende muito vocabulário e olha as coisas com uma perspectiva diferente também. Olha, a leitura, eu nunca vi alguém reclamar do aprendizado que a leitura traz, porque você se expressa melhor, você fala melhor, você aprende sinônimos, você tem esse vocabulário mais rico. Com certeza. Isso é muito legal. Mudando totalmente de assunto, dieta. Atividade física, quero saber, você faz como que é no teu dia a dia? Eu me esforço. Eu me esforço, é ótimo. Eu me esforço. Porque, assim, tem épocas e épocas, né, Diana? Assim, nem todo mundo é musa fitness igual a você. Mas eu me esforço. Coração aqui pra Letícia, gente. Não, Diana, olha, teve um momento esse ano que eu falei assim, a Diana, ela eu nem acordei ainda, ela já fez 50 coisas. Eu consigo tentar fazer pelo menos a metade. De verdade, foi um incentivo pra mim. Ai, que legal. E eu me esforço, assim, eu tento manter uma vida de treinos. Agora eu estou me aventurando num esporte. Bitches tênis, já vamos entrar nesse assunto. Eu sou horrível, eu não sou boa, eu nunca pratiquei esporte, eu nunca fui boa com nenhum tipo de esporte, mas eu sou persistente. Então eu vou lá, eu faço um cardiozinho bom que queima uma caloria danada, aquele negócio. Eu já vi você postando assim, 1000, falei... 1000 calorias. Muito bom. Dá até pra comer uns negocinhos. Eu ainda brinco, isso é pra isso que a gente treina. É pra isso que a gente treina. Gente, mas é aquela coisa, né? Eu sou esforçada. Uma vez me viram, eu tava com umas colegas comendo chocolate. Você come chocolate? É claro, claro. Inclusive, eu como mais do que eu deveria, porque eu amo chocolate. Então, assim, não é com neura. Eu tento seguir uma certa disciplina para... Pensando na Diana do futuro, como assim Diana do futuro? Porque eu quero ir ao banheiro e sentar e fazer um cocôzinho sozinha, sem precisar de ajuda. Problemas de mulheres. Né? Então, assim, por que a Diana está falando isso? Porque envolve músculo, porque envolve musculação. E se você não começa a cuidar, a trabalhar essa musculatura sua o quanto antes, quando você chegar aos seus 80 anos, você não consegue fazer sozinha. Eu quero ter longevidade, eu quero ter qualidade de vida. Mas, assim, sobretudo, eu penso que a gente tem que pensar nas coisas sem neura. Sabe por quê?
tudo que é em excesso sobra. E quando a gente entra em dieta maluca, a gente tem o quê? Compulsão. Então, não é algo duradouro. Eu não penso em dieta e treino e esporte, nem nada do tipo, como algo momentâneo. Ah, vou emagrecer e vou deixar de fazer. Não tem como. A gente tem que adequar aquilo ao nosso estilo de vida de uma forma que seja menos desagradável, até o ponto que se torne algo agradável de fato. Porque as pessoas falam assim, nossa, mas como é que você gosta? Eu não gostava. Na verdade, eu odiava musculação. E tem dias que eu não gosto. Tem dias que eu não quero. Mas a gente vai. A gente vai porque é disciplina. Exatamente. Nossa, meu pai sempre falou uma coisa. Meu pai é um cara muito marcante na minha vida, né? Meu pai sempre falou que ninguém chega a lugar nenhum sem disciplina. A gente não faz só o que gosta. Na maior parte do tempo, a gente faz o que não gosta. Exato. E tem que ter essa maturidade, né? Para entender. Você não vai fazer só o que você gosta. Então, essa questão do cuidado, então, a gente tenta. Eu percebo que você tem um plano alimentar, né? Tem a musculação. Sou lápisa também. Da final de semana eu quero comer um sorvetinho. Ai, quem nunca, gente? De vez em quando tomar um vinhozinho. Mas uma tacinha não mata. Tudo é equilíbrio. Equilíbrio, exatamente. E aí, essa questão do beach tênis, você inseriu na sua vida também? Eu gosto de ir porque eu me divirto muito. Então, assim, a gente se reúne entre amigos, eu vou com as minhas primas. É um momento leve do dia. Eu acho que a melhor forma de você adicionar algo assim na sua rotina é se tornar um momento prazeroso, né? O que você falou antes, essa questão da energia que você coloca nas coisas. Porque, nossa, mas eu quero fazer isso também. Eu quero fazer musculação, eu quero no beach tênis, mas eu não gosto do beach tênis. E aí a pessoa se força a fazer algo que ela não gosta, porque outra pessoa está fazendo. E aquilo vai exigir muita energia dela. E não vai ser bom. Por exemplo, eu acho o CrossFit maravilhoso, eu acho incrível. Mas, assim, a minha aptidão para ele, eu sou desastrada, gente. É feio eu fazendo. É humilhante. Então, assim, eu adoraria fazer, mas não é algo que eu... Mas ainda um dia eu vou conseguir. Eu vou te arrastar pro cross. Vou ainda. E as pessoas falam mesmo, o que a maioria fala assim, eu não dou conta. Mas não é, porque vai ser no seu ritmo, no teu momento, adaptado para você. E eu quero entender a tua rotina matinal, por exemplo. Você acorda e faz o quê? Eu acordo, eu me arrumo primeiramente, depois eu vou fazer os meus 2 ovos com uma fatia de pão. Todos os dias. Posso querer fazer dieta naquele dia, posso não querer, mas os meus 2 ovos com uma fatia de pão é sagrado de manhã. Com cafezinho preto, sem açúcar, bem forte, para começar o dia enérgica. Aí sim. E quem te inspira a ser uma pessoa melhor, a buscar mais? Vai ser muito clichê o que eu vou falar, muito. E eu acredito que o meu pai não tenha consciência que seja ele, mas é o meu pai. Meu pai é um cara que eu admiro muito, assim, na simplicidade dele, na inteligência, na perseverança. Meu pai é um cara que dormia numa espuma no chão. Não que hoje ele seja alguma coisa, mas assim, caramba, ele é um cara que não teve ajuda e se fez assim. E é um homem de tanta sabedoria, ele me transmite. Na verdade, todas as coisas que eu amo vieram do meu pai. Todas as minhas paixões. História, geografia, leitura, política, tudo é o meu pai. Então, assim, eu tenho uma admiração enorme por ele. Ah, isso é nítido em você. Que legal, Letícia. Que gostoso. Se você tivesse a oportunidade de colocar uma frase que seria vista por todas as pessoas no planeta Terra, ela seria traduzida para todas as línguas. Tem uma frase, uma reflexão, um pensamento? Tem uma frase que eu escutei há muitos anos atrás. Eu penso nela em inglês, eu não consigo lembrar dela em português, peraí. Life is not about the moments that you breathe. It's about the moments that takes your breath away. A vida não é sobre os momentos que você respira. É sobre os momentos que te tiram o fôlego. Uau! E não é verdade? Total. Porque a gente respira naturalmente, mas o que marca a gente são aqueles momentos que a gente fica assim... Né? Eu acho que seria isso. Nossa! Momento propício pra gente fazer aquela virada. Muito legal, Letícia. A gente vai entrar em começando o início do fim da nossa entrevista. A gente vai para um joguinho aqui de perguntas e respostas que você não pode pensar muito para responder. A resposta pode ser até longa, mas você tem que pensar rápido. Trazê-la rápido. Mas antes, agradecer aos nossos patrocinadores, Letícia Calçados, PAC Saúde e Cone Sul Ambev. Obrigada por acreditar nesse projeto para a gente poder eternizar grandes histórias.
só falar uma coisa. Tem muita gente que não tem consciência o tanto de coisa linda que a gente tem lá na Letícia Calçados. Olha aí. Olha, as nossas sessões são muito, muito cheias. Eu até, assim, sou suspeita pra falar, mas a gente tem muita coisa linda e as pessoas não têm consciência da quantidade de coisa diferente que a gente tem lá. E o bacana é, eu percebi que cada vez mais estão acontecendo os provadores, né? Tá tendo promoção. Sempre tá girando. Isso é legal. E sempre todo dia praticamente chega novidade na loja. Olha Não, aí, brincadeira. gente. Não perde tempo. Empreendedora, tá no sangue, tá no sangue. Lê, vamos lá. Comida preferida. Peixe assado. Delícia. Com batata. Ou purê de batata. Ah, é muito bom. Que eu combinação, né? Perfeito. Minha comida favorita. E o que você não come de jeito nenhum? Fígado. Também não. Fede, com todo respeito. Também Não gosto de falar mal de comida. Não me desce. Não, gente, a comida pra mim ela tem que ser visualmente agradável e também tem que ter um cheiro. Aí você vê um negócio feio e fedido, você vai querer comer isso pra quê? Quem adora tá, ai, como assim fedido? Fedido. Mas eu te entendo. Uma qualidade. Eu sou Nossa, eu lutei pra chegar a essa qualidade, tá? Isso não veio com facilidade. Hoje eu posso dizer que eu sou uma pessoa paciente. Eu tenho muita paciência. Pra mim, isso para mim é uma qualidade mais notável, porque, sem dúvida. Porque foi algo que eu construí, né? Então, tudo que a gente tenta construir tem um gostinho diferente. Minha mãe sempre fala assim, paciência é uma virtude, minha filha. Virtude. Eu vejo que hoje eu tenho muita paciência. Talvez mais do que eu deveria. Às vezes as pessoas abusam da nossa paciência. É verdade. Em que você gostaria de ser melhor? Em tudo. Eu sou uma pessoa extremamente insatisfeita. Eu acho que nada é tão bom que não possa melhorar. Eu não, na verdade, eu acho que isso é um defeito meu também. Chega a ser um ponto. Exigente. Muito. Consigo, né? Eu não sou com os outros, não. Como eu assim, na verdade, eu penso... É feio eu falar isso. Mas eu penso muito em mim quando eu penso em defeito. Eu não penso nas pessoas. Eu acho que eu sou a minha maior inimiga. Isso às vezes faz mal pra gente, né? Porque mal. nós somos tão exigentes, nunca tá bom o suficiente. Eu sempre fico brincando assim comigo mesmo. Dá pra melhorar. Dá pra melhorar. Dá pra fazer eu sou melhor. Muito assim. Eu sou perfeccionista. A gente tem que ter esse equilíbrio, é importante. O que te tira do sério? Olha, tem uma série de coisas que são capazes de me tirar do sério, mas assim, eu acho que tudo se resume a irresponsabilidade. Pessoas que não assumem seus compromissos, que não chegam no horário, que não honram as suas, né, os seus débitos. Gente, é isso, basicamente é isso. E o que você mais admira em uma pessoa? O oposto, responsabilidade. Eu gosto de pessoas... E honestidade. Acho que integridade é um... O cunho moral é algo que não se pode abrir mão numa pessoa. Sim. Quando a pessoa não tem isso, ela não... O resto é irrelevante. Com o que você mais gasta dinheiro? As pessoas vão dizer que é roupa, eu tenho certeza. Não é, gente. Eu tenho roupa de 10 anos atrás que eu uso ainda, porque eu sou cuidadosa. Acho que o segredo é você buscar peças de boa qualidade. Exato. E ser cuidadoso com elas. E comprar peças a mais atemporais também, né? Mas hoje eu acho que é com autocuidado. Então, assim, às vezes fazer um tratamento estético, alguma coisa assim, eu acho que é o que eu mais gosto de gastar dinheiro hoje. E se você pudesse ligar para alguém do passado ou do futuro, quem seria? O que você diria para essa pessoa? Para minha avó materna, minha avó Cida. Eu sinto muita saudade dela. Ligaria para dizer que eu estou sentindo saudade de tomar um cafezinho com ela. Onde que nós conseguimos te encontrar nas redes sociais? No Instagram, Lele Bernacchi. Porque ninguém vai falar aqui, né? CHI. E deixa uma dica pra gente de um livro, ou um filme, ou uma série que você assistiu e te trouxe aprendizado. Olha, eu poderia dizer N coisas cultas. Mas... Você já ouviu falar daquele filme Forrest Gump? Sim. O filme é excepcional, mas o livro é 10 vezes melhor. Ah, o livro sempre é, né? O livro sempre é, mas assim, a perspectiva do livro... Porque quem assistiu já o filme vai compreender o que eu vou falar. Todo mundo acha que o Forrest é um idiota. Mas o Forrest é um idiota que fez mais que todos os outros que não são idiotas. O livro faz você refletir muito. Olha que bacana. É muito bom. O filme também ganhou um monte de Oscar, não é à toa, né? Tom Hanks. Tom Hanks não decepciona. Não decepciona, mas o livro é excepcional. Já assistiu O Pior Vizinho do Mundo com ele? Já. Ele é maravilhoso. Não tem, o Tom Hanks não erra. Ele não erra. Não erra. Letícia,
Muito obrigada. Foi uma honra te receber aqui. Obrigada eu, Diana. Eu fiquei com muita vergonha de vir. Ontem à noite fiquei pensando assim, o que eu vou fazer lá, mas vendo? Feliz em ter vindo. Muito obrigada pelo convite. Imagina, assim, foi uma honra estar com você aqui, aprender mais da colorimetria. A gente sempre pode aprender mais. Então, de verdade, de coração, você tirou um tempinho da sua agenda, veio aqui, compartilhou com a galera todo o seu conhecimento. Todo não, né? Porque tem muito mais coisas aí envolvidas. A gente sabe que esse mundo é grande. Tem muita coisa reservada para consultoria, hein, gente? Exatamente. Marquem comigo. Já viram, né? O Instagram Lelê Bernache, tá? Corre lá, vai tentar entender um pouco mais do que é esse universo, porque ele é muito vasto. Mas fale com a Letícia, já organize, aí já se organize para fazer um atendimento com ela, que vai valer muito a pena. Obrigada novamente. Obrigada eu, Diana. Eu tenho certeza que vocês amaram e fiquem coladinhos. Vai lá no YouTube, segue o Singulares Podcast, nem que seja por pena, mas porque assim o YouTube pode entregar episódio para mais pessoas. E nós também estamos disponíveis no Spotify, Deezer e Amazon. Até a próxima.